Glória a Deus. Não vou estender muitos, mas eu acredito que com esse vídeo aqui, que é o quarto vídeo, eu finalizo essa mensagem que Deus colocou no meu coração para você, principalmente para mim. Eu peguei a minha parte. As nossas concepções, elas têm que ser focado numa base, na base do Espírito Santo, naquilo que faz realmente sentido com as escrituras, com o propósito de Deus, o porquê a aliança, a nova aliança, o porquê Deus enviou Jesus, qual foi o propósito salvador, salvar a humanidade do pecado, colocar o ser humano no caminho correto, o caminho da justiça. Por isso que a Bíblia fala que o justo viverá da fé. Justo. Fala de justiça. Existe uma justiça de Deus. Existe uma regra de Deus. Existe uma aliança qual Deus faz com todo ser humano. E não é para uma coisa e para outro outra. Não, é para todos iguais. Por isso que Deus não faz acepção de pessoas. Deus hoje, na nova aliança, ele não tem acepção entre judeus e gentios. Então a palavra ela se cumpre, que Deus ele enviou Jesus para toda a humanidade que crê, que obedeça a sua palavra, as suas regras, a sua nova aliança que ele fez pelo seu próprio filho, como está escrito aqui na epístola de 1 João. Quero que você abra em nome de Jesus, capítulo de número 5, versículo de número 6 em diante. É muito importante esse versículo, esse capítulo, porque ele é uma base, ele é um alicerce que a gente precisa ter em nossos corações para que ninguém venha tentar confundir com outras concepções, com outros pensamentos, com outras opiniões no particular que entendeu desse jeito. Mas é o que o Espírito nos ensina. Diz assim: este é aquele que veio por água do seu batismo, né? Que é Jesus, e pelo sangue da sua morte. E o Espírito Santo é quem testifica, porque o Espírito é a verdade. O Espírito é Deus, né? Porque três são os que testificam no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E estes três são um. E três são os que testificam na terra: o Espírito, a água e o sangue. E estes três concordam em um. Sabemos o testemunho dos homens. Se recebemos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. Porque o testemunho de Deus é este, que de seu Filho testificou. Quem crê no Filho de Deus, em si mesmo, tem o testemunho. E quem em Deus não crê, é mentiroso e se fez, porquanto não creu no testemunho que Deus de seu Filho deu. Olha que tema. Que interessante essa passagem. O que essa passagem nos ensina? Que Deus enviou Jesus ao seu batismo, foi o que se cumpriu, Mateus 3, versículo 15. Jesus ele chega para ser batizado, João se opõe e Jesus fala: deixe que seja para que se cumpra a vontade de Deus, a justiça de Deus. É justo diante de Deus eu me batizar, para que eu seja exemplo para todos. Então está dizendo que Jesus se batizou. Pegue aí você, presta atenção. Se Jesus se batizou, é para quê? Ser exemplo para nós, que é necessário nós se batizar. A Bíblia fala que Jesus, ele se batiza. Jesus, ele morre e o seu sangue é o que é para perdoar a nossa ofensa, o nosso pecado. Foi o preço que pagou. Se cumpriu. Jesus morreu e derramou seu sangue e pagou o preço, né, pela nossa dívida. Por isso que nós temos o direito de ser perdoado, porque Jesus morreu e pagou o preço de sangue. E quando nós reconhecemos Jesus como nosso Senhor, como nosso Salvador, e obedecemos ao Pai conforme Jesus nos ensina, nós temos o testemunho de Jesus em nossas vidas. Então se cumpriu. Olha que base tremenda. Então é necessário eu me batizar? Sim,
Porque batizar, conforme Jesus nos ensina, é necessário para que se cumpra a justiça de Deus e somos justificados, porque somos limpos, morre o velho homem e nasce o novo homem com a consciência renovada, limpa, sabendo que tem que ser uma pessoa nova, um caráter novo. E agora nós temos o quê? E outra, por que nós temos que ser uma pessoa nova? Nós temos que ser porque nós temos uma garantia que foi derramado um sangue que pagou pelos nossos erros e nossos pecados. Então, o homem velho morreu, a mulher velha morreu. Agora tudo se fez novo, novinho, livre, liberto, porque foi pago. Aquela sentença que estava sobre nós foi derramada em cima de Jesus e ele pagou com seu próprio sangue. Então nos dá a garantia de perseverar até o fim. E outra, nós se batizamos porque nós entendemos que nós temos que ser uma nova criatura, redimido do pecado, uma consciência renovada. Então, olha o conjunto, olha a aliança, que tremendo. Então eu tenho que me batizar, ser redimido do pecado. E eu tenho que receber Jesus, porque ele pagou o preço pelos meus erros. Eu já não sou mais condenado ao inferno, porque Jesus pagou o preço por mim. Então eu tenho chance de alcançar a salvação. Eita glória, então houve uma aliança, então eu tenho que seguir essa aliança. A aliança não tem emenda, ela não tem corte, ela é perfeita. Então, peraí. Eu tenho que ser imitador de Cristo. Eu tenho que seguir os passos de Cristo. Ele é o meu exemplo. É. Se ele se batizou, então eu tenho que se me batizar. É. Então eu tenho que segui-lo. Os caminhos dele. Porque foi isso que fez ele subir para o céu. Porque ele foi obediente. E se eu seguir ele também, o caminho dele, é até espinhoso, é apertado. A porta é estreita, mas é a única que leva para o céu. Eu estou entendendo agora. Então quer dizer que essas portas largas, não preciso me batizar, não preciso isso, eu não preciso abandonar o pecado, isso é mentira. É, Jesus falou lá em Mateus 7, versículo 13, que o caminho estreito, ele leva à salvação, mas a porta larga leva para o inferno e muitos estão indo por ela. E poucos são os que encontram o caminho apertado e a porta estreita. Eita, então eu tenho que andar na porta estreita, no caminho apertado, que é Jesus, porque é o único que nos leva para o céu. Então eu tenho que me batizar, eu tenho que obedecer a palavra, eu tenho que seguir Jesus, porque eu tenho que ter o testemunho dele em mim. É o que a Bíblia falou. Aquele que crê no testemunho dele tem que ter em si mesmo o testemunho. Eu me batizo, eu obedeço e eu caminho o rumo ao céu em obediência, em santidade, de glória em glória. É isso que é aliança. Então eu não posso tirar o batismo, eu não posso tirar o... É mesmo. Tá vendo aí? Base. Realmente. Eu tenho que nascer da água e do Espírito. Realmente. E de pregar o evangelho a toda criatura, aqueles que creem e for batizado. Realmente. Aquele que não nascer da água e do Espírito não vai ir ao reino nem entrará. Realmente. Quer mais o quê? Peraí. Tem mais um pouquinho? Os fariseus e os mestres da lei não aceitaram o batismo de João. Negaram o conselho de Deus contra si mesmo. Isso é perigoso. Não é melhor não aceitar. Esse negócio de não aceitar batismo, esse negócio é furado, irmão. Esse negócio não é realmente equivocados. Os homens equivocados. Nós estava seguindo isso aí. Isso é complicado, hein? Isso lá na frente pode dar ruim para nós, hein? Dá ruim mesmo. A Bíblia diz que dá ruim. Tira essa concepção da sua mente. Pega a base verdadeira e traz. Não facilita pro povo, não. Que o povo só gosta das coisas facilitadas. Se arrepender. Largar o pecado. Prega o amor. Por amor, meu irmão. Que a gente quer amar. Quer amor mais do que isso que Deus tem por nós. Tirar nós do pecado. Tirar nós do comodismo das coisas erradas. Isso é amor, meu irmão. Oxe. Então a Bíblia vai dizer o quê? Que é necessário se batizar. E a Bíblia fala que se não se batizar, nega-se o conselho de Deus. Irmão, é complicado isso aí, né? Por que eu não pego minha concepção baseada na verdade?
É doloroso? É. Quem é que sabe? Quem é que não sabe que se arrepender verdadeiramente dos pecados é difícil? Quem é que não sabe que abandonar os desejos da carne, as coisas que agradam o ego, não é difícil? É difícil, meu irmão. É difícil. Aí eu pergunto para você, foi fácil para Jesus morrer por você? Quer dizer que para você tem que ser fácil, mas para os outros, para Jesus tinha que ser difícil mesmo, né? Mas eu vou te falar uma coisa. Você tem que pagar um preço. Tem que negar a si mesmo. Você tem que morrer, o velho homem. Ser crucificado com Cristo, o velho homem. Vai doer, meu irmão. Para você ser um novo homem, vai doer, hein? Vai ter que negar os seus desejos. Vai ter que passar pela prova. Para ter o Espírito, tem que... O Espírito Santo primeiro vai ver se realmente você se arrependeu. Se você se batizou sinceramente. Se está sendo algo de verdade. Esse é o Evangelho, irmão, de Cristo. Tá pensando que é brincadeira, é? Você acha que Jesus, Deus ia entregar o Filho dele, santo, perfeito, para morrer por mim e por você, para nós continuar no pecado, com desculpinha? Mas é assim mesmo, né? Isso é concepção sua. Era concepção minha se eu pensasse desse jeito. Hoje eu entendo que eu tenho essa concepção aqui, que eu tenho que me consertar. Eu tenho que abrir meu coração para Deus me ajudar a sair daquilo que não agrada a Ele. Eu tenho que ter convicção que eu tenho que realmente correr atrás daquilo que é verdade, que é santo, que é verdadeiro. Não ficar dando ouvido a concepções que agradam o ego do ser humano. Não. Irmão, eu tenho uma base aqui que eu e você tem que ter o testemunho de Cristo em nós mesmos. Jesus se batizou? Se batizou. Nós temos que se batizar? Lógico, se Jesus, sendo filho de Deus, santo, perfeito, se batizou, e quem é nós para dizer que não? Quem é nós para não reconhecer que temos que se arrepender dos pecados e ser redimido dos pecados e descer a água e nascer um novo homem, uma nova mulher, um novo jovem? Quem somos nós? O ego? A soberba? Eu não preciso. Não, aí é opinião sua, concepção sua, mas depois não reclama, porque você tem uma concepção sem base. Aí vai entrar o ponto mais interessante que eu quero trazer para você. O malfeitor na cruz, o ladrão na cruz, irmão, tudo que você falou foi legal, nossa, foi interessante, muito bom mesmo. Mas, irmão, você não trouxe nada aí que anulasse o malfeitor na cruz, o ladrão na cruz que foi salvo na última hora. Que legal, hein? Então, tudo que você falou, realmente, tem umas coisas interessantes, irmão. Mas temos uma base, que é o ladrão na cruz, é o malfeitor na cruz, que Jesus disse: na verdade, hoje estará comigo no paraíso. É mesmo? Mas eu quero te dizer que essa concepção sua é errada. Não tem base. Não tem base. Não tem fundamento. Não tem. É um prego na areia, sabe aqueles preguinhos na areia? Põe um prego na areia que você vai ver, ó. Eu vou questionar você e você não vai saber me responder. Outros vão questionar você e você não vai conseguir responder. Porque você não tem fatos e você não tem base. A única base que você tem é um ladrão na cruz que na última hora salvou. Mas eu trouxe tanto versículo aqui para você. Jesus se batizou, tem que ter o mesmo testemunho que Jesus. Jesus fala que se não nascer da água e do Espírito não entrará no reino, nem verá o reino. Tem o Marcos 16:15, que é ir de pregar o evangelho a toda criatura, os que creem e for batizados serão salvos.
Sabe, você tem aqui a base que os fariseus, mestres da lei, não quiseram ser batizados com o batismo de João e negaram o próprio conselho de Deus. Nossa, você tem tanto conteúdo, mas você continua defendendo a base do ladrão na cruz, meu irmão. Ah, que legal, mas desculpa eu te decepcionar, que você até nisso se equivocou. Até nisso você teve uma concepção errada. Vamos para a Bíblia? Bora! Abre em Lucas, capítulo 23, versículo 39. Bora lá? Vamos ver o que Deus tem para nós. E você, eu acredito que se você for humilde, a partir de hoje, Deus vai fazer uma obra maravilhosa na tua vida e tirar essas concepções que talvez você achou mais fácil. Procure mais estudar a Bíblia e ter bases para você antes de você falar. Ou eu pego isso para mim, irmão. Como eu pego isso para mim? Toma cuidado no que fala. Para depois você não abrir brecha no evangelho, abrir brecha para o inimigo trabalhar e colocar na mente das pessoas algo mais fácil. É o que acontece. É o que está acontecendo isso aí. Por isso que está essa bagunça. Então hoje põe o pé no chão para você trazer um ensinamento com base e alicerce no verdadeiro evangelho discernido, alicerçado pelo Espírito Santo, para que você não se equivoque e traga equívoco entre as pessoas, para depois você não pagar preço. Quer ver? Eu sei que isso aqui mexe com muitas pessoas, por quê? Quantos não ensinaram isso? A concepção lá atrás, vamos pegar aí 100 anos. Imagina que 100 anos você, um trazendo para o outro e todo mundo trazendo a mesma coisa. Quantas pessoas já morreram achando que teve a salvação? Na última hora ali só sai uma lagrimazinha, mas nunca nem viu falar de Jesus. Nunca entrou, não sabe nem quem era Jesus. Não, mas o pastor falou, foi lá, orou, ele levantou a mão na última hora. Irmão, rapaz. A Bíblia fala lá em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 17, que o julgamento vai começar pela casa de Deus. Que somente é tão difícil os santos ser salvo, os que lutam, os que buscam se santificar, os que buscam obedecer. É difícil ser salvo e ainda fala assim, onde aparecerão os pecadores e os ímpios. Filho. Não adianta você querer facilitar o evangelho, porque não é assim não. Não tem esse negocinho de desculpinha não. É arrepender hoje, mudar e dar fruto de arrependimento e andar na linha. Não é de uma hora para outra, mas se esforça que Deus está vendo. Não, meu servo, a minha serva está se esforçando, está lutando para abandonar e eu vou ajudar. Está sendo justificado porque está se esforçando. É justo, Deus conhece a nossa fraqueza. Mas tu se acomodar, não, eu não preciso. Ixi, vai ficar ruim para você, viu? Não vai nessa base do ladrão na cruz não, que você se dá mal, né? Como muitos já se deram, por causa de ensinamento errado. É forte, irmão? É forte. Mas é melhor você voltar enquanto é tempo, do que você continuar até o final e não chegar ao final. Né? Vamos lá. Então aqui a Bíblia vai dizer, preste atenção. E um dos malfeitores que estava pendurado blasfemava dele, dizendo, se tu és o Cristo, salva a ti e a ti mesmo. Salva a ti mesmo e a nós. Então, realmente, a testemunha de Mateus e Marcos viu que ele falou, ele estava falando realmente. Então, não está errado, não está equivocado. O escritor de Mateus e de Marcos viu, estava tendo um diálogo. E o outro, respondendo, porém, o outro, repreendiu, dizendo, tu nem ainda temes a Deus, estando debaixo da mesma condenação? Aí, realmente, o testemunho de Mateus e de Marcos viram que os dois estavam falando, estava saindo algo entre eles. Eles estavam fazendo, não podia fazer com a mão porque estava pendurado, né, crucificado também. Mas eles estavam falando. Então, como eles estavam um pouco distantes, eles não sabiam o que eles estavam falando, mas ouviram eles falando alguma coisa. Viram que eles estavam se expressando alguma coisa. Viram que estavam
Acredito que o que estava à esquerda falou mais alto e eles perceberam que era blasfêmia, que era zombaria com Jesus, né? Então eles tiveram essa base, só que não, na concepção dele os dois estavam zombando, mas só que a concepção estava errada, porque um estava zombando e o outro estava repreendendo o outro. Como? Porque a concepção de Lucas está mostrando que houve um diálogo entre os dois, mas que o diálogo, um blasfemou e o outro repreendia o outro que estava blasfemando. Olha que interessante. Olha a concepção como mudou. Ah, irmão, agora eu estou entendendo. Tem gente que lê até a Bíblia, está até escrito na Bíblia, irmão, e defende que é aquilo. E às vezes não é, a gente tem que buscar mais conteúdo, o que representa aquilo, o que aquela passagem quis dizer. É, irmão, é isso mesmo. Não é porque você só lê um versículo e você já acha que é aquilo. Você pode se equivocar com isso. Você tem que buscar a base. O porquê foi falado aquilo, o porquê, o que estava acontecendo naquela última hora que estavam os dois malfeitores ao lado de Jesus e um falando com o outro, e por que Jesus falou para o outro que estava à direita, segundo os historiadores, chamado Dimas, e o outro era Gesta. O que significou Gesta zombando e Dimas repreendendo Gesta? E Dimas se direciona para Jesus e fala: Senhor, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Pera aí, tem uma base, o porquê isso, e eu tenho que entender. Calma, bem direitinho, sem quebrar aliança. Eu preciso ter uma aliança comigo. Eu preciso colocar essa passagem dentro da aliança. Eu tenho que colocar essa passagem para não tirar a aliança de Deus. Eu não posso tirar o batismo. Eu não posso tirar o sacrifício de Cristo. O porquê? Eu não posso tirar isso. Então esse cenário que aconteceu ali é justamente mostrando que estava se cumprindo uma aliança. E é necessário obedecer esta aliança, porque é justiça de Deus para todo ser humano. Vamos lá? Aí agora, Dimas, que estava à direita, que repreendeu o outro, vai dizer: tu nem ainda temes a Deus, estando debaixo da mesma condenação? Pelo nossos feitos é justo, mas esse nem o mal fez. Eita Deus! Peraí, o que eu tenho que entender? A Bíblia vai dizer lá em João 3, 23, que João batizava muitas pessoas. A Bíblia diz que os discípulos de João chegou: Senhor, sabe aquele que o Senhor batizou lá no Jordão? Também está batizando mais do que o Senhor. E disse que eram multidões de pessoas. Vinha pessoas de toda parte para ser batizado no batismo de João. Era. E a Bíblia diz que Jesus, sabendo em João 4, que os fariseus ficaram sabendo que estavam batizando, mas não Jesus batizava, mas os seus discípulos que batizavam na água. Jesus se retirou dali, porque estava causando um alvoroço entre os fariseus, os religiosos. Então Jesus sai para outra região. E a Bíblia diz que continuou o cenário de batismo e não pararam de batizar. Todos que vinham a ele eram batizados. João batizava, Jesus, os discípulos batizavam, e não está escrito o nome de quem era batizado não, mas diz que era grandes multidões. Era pessoas que vinham ouvir o ensinamento de Jesus, vinham ver os milagres de Jesus, vinham e contemplavam quem era Jesus e reconheciam que era necessário se arrepender, tanto com Jesus como João Batista. Olha que tremendo. Irmão, peraí, calma aí, agora que eu estou entendendo. Irmão, quantas pessoas que você conhece que estavam na igreja, firme, buscando Jesus, de repente tomou uma rasteira de Satanás. Mas aquela pessoa era um homem de Deus, um presbítero, um pastor. Vai na Cracolândia que você vai ver o tanto que caiu, porque não vigiou e porque o inimigo é sagaz. Ele põe para derrubar mesmo, se eu e você não vigiar. De repente foi preso, cometeu um crime, até perigoso, matou uma pessoa. Passou, tá na cadeia. Mas quando ele entra na cadeia, ele reconhece, ele se arrepende. Davi não se arrependeu? Se arrependeu. Manassés não se arrependeu? Dentro de um buraco? Se arrependeu. Quantos homens se arrependeram? Sabe quem também? Até o próprio Nabucodonosor, 7 anos comendo capim, depois ele reconhece Deus. Irmão, então nós temos, mesmo dentro de um buraco, Deus nos dá a chance de se arrepender. Pega agora esse ladrão.
esse malfeitor, Dimas, que estava à direita. Irmão, mas será que esse ladrão conhecia Jesus? Será que esse ladrão aí andou com Jesus, irmão? Será que esse ladrão aí não era um dos 70 discípulos que 58 voltou para trás? E Satanás enganou e caiu em um crime e foi preso? Será, irmão? Que acontece isso mesmo? Quantos pastores caiu no laço de Satanás e cometeu algo errado, mas quando chegou na cadeia, irmão, se arrependeu, reconheceu, falou, meu Deus, o que é que eu fiz da minha vida? Satanás me enganou, mas Senhor, hoje eu entrego minha vida para o Senhor, a partir de hoje, aqui dentro dessa cadeia, eu vou pregar o teu nome, eu vou falar do teu amor e vou falar de quem é o Senhor. Pega isso agora, essa concepção, hein? Como, irmãos? Mas a Bíblia não fala que ele fez isso, que esse ladrão na cruz do lado direito não fez isso. Não está escrito. Mas está escrito que os dois blasfemou. E você não acredita que os dois blasfemou. Está escrito em Marcos e Mateus que os dois blasfemou. Está em Lucas que um blasfemou e o outro não. Repreende o outro. Isso aí eu acredito. Tá? Por que você acredita? Porque tem um alicerce. Onde está o alicerce? No que Jesus fala no final. Então vamos lá, vamos buscar. E só que o interessante é que esse ladrão chamado Dimas, esse malfeitor, fala para o outro, fala, tu nem ainda temes a Deus, estando debaixo da mesma condenação, porém nós merecemos por causa dos nossos feitos lá atrás. Mas esse aí nem o mal fez. Irmão, preste atenção no que o Espírito Santo ele traz para mim e para você, a base. Primeiro ponto, o que é temer a Deus? Provérbio, capítulo 9, versículo 10 diz que o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. O que é temor? Respeito, reverência e obediência. Como que eu cobro de você respeito, amor e obediência, se eu não faço? Irmão, mas ele falou ali por falar. Não, é o fundamento, porque ele foi salvo. Você é salvo porque você amou o Senhor, respeitou o Senhor e obedeceu o Senhor. Sem isso, você não é salvo. Presta atenção. Espera aí, então quer dizer que ele conhecia. Vamos ver? E ele falou pro outro, falou, eu e você, nós estamos pagando pelo que nós fez. Lembra que você fez lá errado? E eu também? Nós estamos pagando aqui pelo que nós fez. Mas esse aí, Jesus, sabe esse aí? Esse aí não. Esse aí é santo. Esse aí é justo. Esse aí é puro. Esse aí não tem pecado. Esse aí não fez nenhum mal. E esse aí não tem que estar aí. Mas ele está, porque tem que se cumprir. Então, peraí. Como assim, irmão? Quer dizer que